Bom dia, turma! Bom dia! Como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de ciência fazendo a correção da atividade, ok? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, ok, meus amores? Então vamos lá. Por favor, coloquem a data da aula, tá certo? A data da correção. Isso vai nos organizar bem melhor, tá certo? Primeira questão: decifre o código a seguir e descubra um quadro, né? Para que a gente possa decifrar que a palavra é orgânica. Letra A. Utilize essa palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. Agricultura orgânica é aquela em que o cultivo de plantas é realizado sem o uso de agrotóxicos, por exemplo. Pesquise a segunda proposta, ou letra B. Pesquise sobre o que são agrotóxicos e quais os possíveis problemas ambientais associados a eles. Em seguida, produza um texto em seu caderno com essas informações, ok? Vocês podem estar enviando a foto da atividade, certo? Vamos lá. Ligue cada matéria-prima obtida da figura ao seu produto correspondente. Aqui nós temos uma plantação de soja, uma plantação de algodão, uma plantação de cana-de-açúcar. E aqui nós temos uma camiseta, alguém abastecendo o carro e óleo. Vamos ver. A camiseta vem do algodão, a soja e o óleo vem da soja e da cana-de-açúcar, o etanol que está sendo abastecido neste carro aqui. Bem, vamos lá. Mas qual é o nosso novo conteúdo? Nós estamos estudando a utilização do meio ambiente nas atividades econômicas. E hoje nós vamos estudar o impacto das atividades industriais e o ambiente. O que o uso não sustentável com segurança pode trazer ao meio ambiente. Em novembro de 2015, o Brasil sofreu uma de suas maiores tragédias ambientais. Ela aconteceu próximo à cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Na ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo meio ambiente devido ao rompimento de uma barragem, atingindo rios e destruindo a fauna e a flora do local. Além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas. E aqui nós vamos casar, olha só, o nosso conteúdo de geografia com ciência. Nós vimos na aula passada de geografia que está havendo degradação nos rios e mares e oceanos e que a construção de barragens elas trazem, vamos dizer assim, consequências negativas, como o alagamento de uma grande área de terra, não é? E a destruição do habitat natural dos animais, daquele habitat. Importante também a gente poder fazer uma leitura e interligar essas informações. A barragem se rompeu e toneladas não de água, propriamente dito, mas de lama invadiu todo aquele território. Todo o espaço ao redor dessa barragem foi atingido por aquela tragédia. E aí, trazendo morte para algumas pessoas e também para os animais que habitavam aquela área. Que consequências desse desastre ambiental está representado na SAGE assim? E aí você vai responder através da observação da sua leitura visual. O que você está vendo? Lama, não é? Peixes mortos e a parte da vegetação praticamente está desaparecida, ficou bem rala, né? Poucas árvores ao redor. O que o autor da SAGE quis dizer com a frase não mais rios, apenas choro? Porque o rio que passava por ali já não existe mais. Existe a destruição, é um sinal, é um rio de lama que trouxe destruição para aquela área. As atividades industriais são importantes para o ser humano, pois muitos dos produtos que utilizamos e consumimos no nosso dia a dia são fabricados nas indústrias. Muitas indústrias extraem do ambiente materiais de que necessitam fabricar seus produtos por meio de uma atividade chamada mineração. O manganês, por exemplo, é um minério extraído do ambiente que pode ser utilizado na produção de aço, metal que compõe veículos e talheres. Olha só.
Apesar de sua importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente. Os resíduos gerados pelas indústrias podem contaminar o solo, a água e o ar, e, consequentemente, os seres vivos. E já convido vocês a sublinhar aqui. Pode acontecer contaminação do solo, da água e do ar, e, consequentemente, dos seres vivos. No caso do acidente próximo à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo da mineração, contaminou a água e o solo de diferentes áreas da região que são utilizadas pela população. E aí nós vemos a consequência. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como fuligem. Em geral, esses poluentes são gerados pelas queimas de combustíveis fósseis, como o óleo, a gasolina e o gás natural. E aqui nós vemos nessas imagens uma usina de produção de etanol e açúcar em Vista Alegre do Alto, São Paulo, 2016. Algumas ações de nosso cotidiano, como a reciclagem e o reaproveitamento de produtos realizados e a redução do consumo de produtos, contribuem para diminuir os impactos do ambiente provocados pelas atividades industriais. Essas ações reduzem a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no. E daí a importância, gente, de estarmos o tempo todo fazendo uso de alguns produtos de maneira consciente e de maneira sustentável. É preciso que hoje haja, por parte das autoridades federais e também municipais e estaduais, a criação de políticas públicas onde possa haver desenvolvimento sustentável nas regiões, nos municípios, nos estados e, consequentemente, na Federação do Brasil, não é? Para que essas atividades econômicas elas produzam vida e possam produzir riqueza sem afetar em demasia o meio ambiente. É necessário que possam ser efetivadas políticas públicas que pensem o uso e a efetivação dessas atividades para que haja vida e haja no máximo, o mínimo possível de equilíbrio entre natureza e essas atividades, pois seres humanos precisam tanto fazer uso desses produtos, como nós precisamos também do meio ambiente. Então, é importante que desde já possamos aprender a conviver de maneira sustentável na natureza, fazer utilização dos meios, dos recursos naturais de uma maneira sustentável. Assim também como devemos pensar isso para ontem, na maneira de fazermos agricultura sustentável. Isso é muito importante. E é importante que a gente possa casar informações que nós estamos recebendo em ciência com informações que nós estamos recebendo em geografia. Podemos casar e construir o nosso conhecimento a partir dessas informações que nós estamos recebendo. Nós estamos estudando aí sobre as atividades industriais. No caso do acidente próximo da cidade de Mariana, havia uma mineradora, naquela mineradora tinha uma barragem que se rompeu e uma quantidade muito grande de lama saiu alagando toda a área, boa parte daquelas áreas ao seu derredor. E isso aconteceu, poderia ter sido evitado, são questionamentos que podem fazer com que essa atividade continue sendo realizada, porém de maneira sustentável, pensando no meio ambiente e pensando nas pessoas que moram próximo nessa região, para que possa haver um equilíbrio, possa haver produção de riqueza para o país, mas também essa produção de riqueza seja de maneira sustentável, pensando no meio ambiente e nas pessoas que moram ao derredor dessas mineradoras, por exemplo. Vamos continuar. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como fuligem. Em geral, esses poluentes são gerados pela queima de combustíveis fósseis, como o óleo, diesel, a gasolina e o gás natural.
ok? E de já eu já convido vocês a sublinhar essas palavras, tá certo? Combustíveis fósseis como óleo diesel, gasolina e gás natural. Algumas ações de nosso cotidiano, como a reciclagem, e olha só, nós vimos o problema, o que causou o problema, que foi o rompimento da barragem, e agora nós vemos possibilidade de, vamos dizer assim, de um remédio que possa, vamos dizer, uma providência que possa nos ajudar a fazer uso dentro dessa atividade econômica no ambiente. Reciclagem é uma alternativa. O reaproveitamento de produto industrializado é uma outra. E a redução do consumo de produtos industrializados contribui para diminuir os impactos ao ambiente provocado pelas atividades industriais. Então, são ações que reduzem, ou vamos dizer assim, o excesso ou a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos que são lançados no ambiente. Isso é muito importante, que a gente possa entender que as atividades industriais, elas são importantes e são necessárias, mas também é necessário que haja um equilíbrio no uso da natureza e no cuidado e na preservação do meio ambiente. A gente não pode focar apenas na importância das atividades, mas é necessário que a gente foque também na forma como fazer uso dos recursos naturais de uma maneira sustentável e de uma maneira que não haja uma agressão tão violenta ao meio ambiente. Uma das ações que devemos adotar em nosso dia a dia é o consumo consciente. Por isso, antes de adquirir um produto, é necessário refletir se realmente precisamos dele, evitando comprar por impulso. Isso vai nos dar até uma noção de como fazer o uso do nosso dinheiro, né? É necessário comprar? É importante? Após seu uso, alguns objetos podem ser reutilizados, ou seja, utilizados para uma função diferente daquela para a qual eles foram produzidos. Veja o exemplo abaixo. Garrafa de plástico foi produzida para armazenar água. Após o consumo da água, a garrafa foi utilizada como vaso de planta. Isso é muito interessante. A sua professora faz muito isso. Há também os objetos que podem ser reciclados. Nesse caso, eles são transformados e sua matéria-prima é utilizada na produção de novos objetos. Veja o exemplo abaixo. Papéis utilizados que foram reciclados e se transformaram em uma sacola. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!